Muito bem, gente. Quem é a Cristina? Rita Cristina Costa. Me corrija se eu falar o sobrenome errado, viu? Yukiara Yukihara. Yukihara. Muito bem, gente. O H tem Isso. som de Ra. Yukihara, ela é terapeuta emocional e ela realiza atendimentos individuais, presenciais e online, ajudando pessoas a superarem traumas, ansiedade, depressão e desafios emocionais. Ela trabalha com acolhimento, empatia e escutativa, proporcionando equilíbrio e bem-estar. E também na igreja ela faz parte da Cidade de Socorro, né? Que, como todos nós sabemos, é uma organização, né, que ajuda no fortalecimento das mulheres. E agora eu vou passar a palavra para a Cristina. Cristina, Uhum. sinta-se à vontade, minha flor, o tempo é todo seu, tá bom? E, gente, se Tá. vocês tiverem perguntas, só levantar a mãozinha, levando em consideração o que a gente falou sobre aquelas coisinhas mais pessoais, a gente pode deixar para o final. Se forem perguntas ou comentários mais abertos, né, que não traga muito para o lado pessoal, eu acho que a Cristina não vai ter nenhum problema em compartilhar os sentimentos dela. Cris, contigo. Sim. Ok. Muito obrigada a todos que estão aqui. Eu agradeço muito a Su e a Silvana também, que me convidaram. Obrigado pela confiança. Eu nunca fiz uma live, é a primeira vez. Então, espero que vocês me perdoem caso não for como eu gostaria ou que vocês esperam que fosse, né? É uma grande bênção eu estar aqui com vocês hoje. Sei que cada um de nós traz consigo uma história de vida única. Muitas vezes, quando olhamos para a história dos outros, vemos apenas os resultados, mas não sabemos quais caminhos foram percorridos até chegar até aqui. Hoje, quero abrir meu coração e compartilhar um pouco da minha trajetória. Não para engrandecer a mim mesma, mas para testemunhar do amor de Deus, do poder da fé e da importância de cuidarmos da nossa saúde mental, física e espiritual. E é por isso que eu vou compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês, porque faz todo sentido para mim. Por conta de todas as coisas que eu passei, por isso que eu estou aqui hoje podendo falar com vocês. Eu me casei muito cedo, com 15 anos. Enquanto outras jovens da minha idade ainda viviam a adolescência, eu já estava aprendendo o que era ter uma família, cuidar de uma casa e lidar com responsabilidades que me exigiam maturidade. Aos 16 anos, eu me tornei mãe pela primeira vez. Foi um momento de alegria, mas também de medo, porque eu mesma ainda estava em fase de crescimento. Aos 18 anos, eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Tive meu segundo filho, mas com apenas 3 meses ele faleceu. Ele teve complicações, ele nasceu com um problema cardíaco e veio a falecer. Como mãe, não há palavras para descrever essa dor. Foi como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado. Entrei em uma depressão profunda. Muitas vezes eu me perguntava se teria forças para continuar vivendo. Lembro-me de noites em que chorei em silêncio, tentando entender o porquê de tanta dor. Eu me sentia sozinha, incompreendida e muitas vezes sem esperança. Esse período me ensinou sobre a fragilidade da vida. Também me preparou para aprender sobre a força que só Deus pode nos dar. Com 25 anos, o Senhor me presenteou com uma nova gestação. Nasceu minha filha, que trouxe novamente alegria e esperança no meu coração. Aos 30 anos, eu tive a minha última filha, mais uma bênção que iluminou a minha jornada. Mas a vida não parou de me testar. Aos 27 anos, eu conheci uma igreja cristã. Foi um passo importante, porque comecei a enxergar que havia algo maior que minhas dores. A fé começou a entrar em minha vida, ainda que de forma inicial trazendo um alívio. Contudo, quando pensei que as coisas estavam melhorando, enfrentei outra prova. Meu filho, ainda adolescente, ele foi preso com 14 anos de idade. Como mãe, esse foi mais um choque. Eu me senti
impotente, com o coração despedaçado. Muitas vezes me perguntei se eu havia falhado como mãe, se poderia ter feito algo diferente. Essas experiências mexeram muito com minha saúde mental. A dor emocional refletia no meu corpo. E muitas vezes eu não tinha força sequer para realizar tarefas simples. Mas foi também nesse tempo de luta que o Senhor começou a preparar o meu coração para algo maior. Gente, podem falar alguma coisa, tá? Eu não sei, eu não consigo ficar prestando atenção em tudo, mas você tá, né, Su? Estou aqui de olho. A gente está Tá. tão absorvido na tua história. Sim. E foi nesse contexto que compreendi algo fundamental, que fé, ela não substitui o tratamento e o tratamento não exclui a fé. Busquei ajuda profissional, fiz acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Isso foi um ato de coragem e de amor por mim mesma. E por último, eu fiz a minha formação, né, que foi agora faz um ano que eu fiz a formação terapêutica, né? Eu eu terminei a formação no final de dezembro de 2024, né? E em 2011 eu conheci a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A minha visão, ela realmente mudou nesse momento, quando eu conheci a igreja. Né? O Evangelho Restaurado me mostrou que nada do que eu havia vivido foi em vão. Cada lágrima, cada perda e cada dor tinha um propósito dentro do plano eterno do nosso Pai Celestial. Descobri que temos um Salvador que conhece não apenas os nossos pecados, mas também as nossas dores, nossas angústias, nossas noites sem dormir e nossos medos mais íntimos. Ele passou por tudo isso para que pudéssemos nos sustentar. Lembro-me da primeira vez em que ouvi falar sobre a expiação de Jesus Cristo de uma maneira clara. Foi como se meu coração finalmente entendesse que não estava sozinha, que alguém já tinha carregado comigo cada sofrimento. Esse entendimento começou a curar as minhas feridas emocionais e a fortalecer a minha mente. Compreendi ao longo dessa caminhada que saúde mental, física e espiritual estão totalmente ligadas. A saúde mental, quando eu vivi a depressão, aprendi que precisamos cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A oração, a leitura das escrituras, o apoio das pessoas de fé foram remédios para minha mente. Muitas vezes, quando parecia que eu ia desmoronar, uma simples oração me dava forças para continuar. A saúde física. Percebi que quando não cuidamos do corpo, também enfraquecemos a mente e o espírito. Passei a entender que nosso corpo é um templo e que, ao cuidarmos dele, temos mais disposição para enfrentar as batalhas da vida. E a saúde espiritual. Essa é a base de tudo. Quando fortalecemos o nosso espírito por meio do evangelho, conseguimos ter clareza mental e forças físicas para suportar qualquer dificuldade. É como se o espírito iluminasse e nos desse equilíbrio de todas as áreas. Posso dizer que ao longo da vida vivi muitos pequenos milagres. Não falo de milagres grandiosos, mas daqueles que só percebemos no íntimo. Um deles foi em um momento de tristeza profunda, quando me ajoelhei e pedi ao Senhor que desse um sinal de que eu não estava sozinha. Pouco tempo depois, recebi uma visita inesperada de alguém que me trouxe exatamente as palavras de consolo que eu precisava ouvir. Então, o Senhor, ele sempre usa alguém para falar com a gente, não importa quem ele usa, ele é Deus e ele escolhe quem ele quiser para nos fortalecer, para nos dar. Assim, não estou falando de religião nenhuma, eu estou falando de fé, de acreditar que tem um Deus que olha por todos nós somos filhos amados dele. E que não importa o que a gente esteja vivendo ou o rótulo que alguém coloca na gente, isso não muda o fato de que somos filhas dele. E se eu pudesse resumir a minha jornada em uma mensagem, seria esta: não desistam, persistam.
A vida pode ser dura, injusta e dolorosa. Podemos perder pessoas que amamos, enfrentar doenças, problemas familiares ou crises que parecem insuportáveis. Mas existe um Salvador que já carregou cada uma das nossas dores. Hoje, ao olhar para trás, eu percebo que cada dificuldade me moldou, cada perda me ensinou e cada lágrima me aproximou mais de Cristo. E posso afirmar, vale a pena confiar nele, independente das situações que a gente passe nessa vida, ou independente do tratamento que a gente tenha que fazer, né? Seja indo no hospital, dependendo de um clínico geral ou de um doutor médico de coração, ou de um psiquiatra, ou psicólogo, ou de uma terapeuta, né? Não importa, ele prometeu que todos os dias estaria conosco, que estaria ao nosso lado. Eu testifico dessas coisas e sei que todas as coisas são verdadeiras. Eu sou terapeuta emocional. Eu trabalho com a TRG, terapia de reprocessamento generativo. A terapia de reprocessamento generativo, ela tem duas partes principais que explicam o que ela faz, tá? O reprocessamento, que significa reorganizar ou resetar as memórias e experiências que estão causando dor. Na prática, como quando uma lembrança ruim te faz sofrer, ansiedade, medo, tristeza, a TRG não apaga essa memória, mas sim ela tira o veneno emocional dela. Você se lembra daquilo lá, mas você não sente mais dor. É o famoso zerar a dor. E o generativo, que significa gerar algo novo, é olhar para o futuro e para o seu potencial. Depois de limpar as dores do passado, a TRG ajuda a sua mente a criar novos caminhos, novos recursos e um futuro com mais clareza, mais leveza e mais confiança. Ela gera um estado emocional e mental melhor do que o que você tinha antes. Em resumo, a TRG é uma terapia que limpa as dores do passado, que seria o reprocessamento, para que você possa construir um presente, um futuro mais leve e potente, que seria generativo. Se alguém tiver alguma pergunta. Cris, de forma prática, assim, como é que esse tipo de terapia ela te ajuda? Porque a gente ouviu o teu relato Uhum, e tem muitas uhum. coisas que a gente, né, que eu consigo dizer assim, nossa, realmente a gente passa por isso e por aquilo, mas de forma prática, como é que você, enquanto terapeuta e também, não sei se a palavra é paciente, como terapeuta e como alguém que sofreu, como todos nós, essas Uhum. coisas da vida, como é que essa terapia, como é que isso te ajudou? Sim, eu passei muitos anos da minha vida assim, depressiva mesmo. Eu tive depressão profunda de meu marido ter que me levar para dar banho, dar comida. Eu tomei remédio, medicamento forte, porque eu não conseguia lidar com aquela situação que eu tinha vivido, que foi quando o meu filho faleceu, com 3 meses. Né? Então, eu fiquei muitos anos. O doutor, o médico, o psiquiatra, ele disse que eu não ia me recuperar, eu ia ficar para o resto da vida, eu ia ser uma pessoa deprimida para o resto da vida. E isso impactou muito. Na verdade, eu não aceitava muito isso. Falava, nossa, mas eu não nasci assim, né? Deprimida. Por que que eu vou ficar para o resto da vida deprimida? Né? Então, eu fiz tratamento psicológico, eu fiz tratamento com psiquiatra, eu tomei remédio, né, antidepressivo, só que os antidepressivos, eles dão muito sono. No meu caso, tá? Não estou generalizando nada. No meu caso, ele me dava muito sono e eu não queria dormir, eu queria viver. E ele falava que eu dormindo, eu não lembrava dos problemas, então eu ficava bem. Só que eu não queria, eu queria viver.
né? Então, com o passar dos anos, eu fui procurando recursos, né? Aí, quando com a tecnologia maravilhosa, porque a tecnologia é maravilhosa, se souber usar, eu comecei a procurar a respeito, né, de alguma coisa que me ajudasse. E um dia eu vi um vídeo do meu professor e parecia que ele estava falando comigo, né? E quando eu ouvi ele falando, sabe, quando casa, tipo assim, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu quero para mim. Só que isso foi em 2017. Foi em 2017 que eu vi ele. Só que era muito caro a formação. E eu não pude fazer a formação completa, eu só fiz um mini curso. Aliás, eu fiz dois mini cursos e já me ajudou muito esses dois mini cursos. Só que antes disso, né, como eu disse, eu já tinha ido para a igreja, já tinha conhecido o evangelho, eu já estava bem fortalecida, eu já estava bem melhor. Mas quando eu conheci a TRG, né, para mim foi assim uma luz, né? E agora em 2024 eu consegui fazer a formação. A gente conseguiu pagar a formação e eu me formei no final, eu comecei no começo de 2024, me formei no final do ano de 2024, né? Então, quando a gente começa a fazer o curso, a gente também recebe um anjo na plataforma do curso. E eu recebi um anjo que cuidou de mim, que foi a minha terapeuta. Então, a gente vai fazendo o curso e vai se tratando, né? Porque é necessário isso. Gente, fique bem claro, todo psicólogo, todo psiquiatra, todo terapeuta tem o seu terapeuta, tem o seu psicólogo, tem o seu psiquiatra, tá? A gente tem que estar muito bem cuidada e assistida para poder cuidar de outras pessoas. A gente tem que estar sarada para ajudar as outras pessoas a se curarem, né, dos seus traumas, dos seus medos, da sua ansiedade. Então, eu recebi esse tratamento, né, durante quase um ano, porque é um reprocessamento e tem 5 fases, né? E acho que uns 8 meses, mais ou menos, eu fiquei em tratamento para poder começar a atender. E agora ainda estou fazendo tratamento com psicanalista, né? Na verdade, a gente é amigo, então um ajuda o outro, né? Mas eu tenho que ter sempre esse acompanhamento, qualquer um de nós. Qualquer profissional da saúde tem que ter um acompanhamento para poder tratar também das outras pessoas. Muito bem. Consegui responder tua Conseguiu sim. pergunta? A gente, a gente tem a Ana ou o Eliseu. Não sei qual dos dois vai querer fazer a pergunta. Sim. Microfone, bebê. Obrigada. Eu estava Ana, observando na tua explicação que você falou que consegue localizar um determinado, vamos dizer assim, alguma coisa do passado que interfere no presente do paciente, né? Aí você falou sim. de que aquilo ali seria tirar aquele veneno, né? Aí Sim. esse processo de localizar esse desafio, esse problema que a pessoa tem, que às vezes a pessoa nem sabe que tem, mas que está interferindo e é descoberto na terapia, que é descoberto, né, na consulta médica. Como é feito? É através de uma conversa, é através de uma hipnose, é através de algum teste? Como é feito essa identificação? Deixa eu falar. Boa pergunta, boa pergunta. Não, a TRG não é hipnose, não é assim, não é nem reza, nem hipnose, nada disso. A gente faz o reprocessamento, por exemplo, eu começo o tratamento lá desde quando você estava na barriga da sua mãe, 0 anos de idade, até a idade atual sua. O seu inconsciente mesmo vai trabalhar. É bom lembrar vocês que a TRG ela não trabalha pautada na fala, não é uma sessão de fala.
A gente trabalha o inconsciente do paciente, tá? E a pessoa tem que estar totalmente lúcida. Não pode ter bebido, não pode ter tomado remédio forte, tem que estar totalmente lúcida. Simplesmente o seu inconsciente, através da terapia, ele vai liberar para você as memórias que te machucam hoje. Não sei se já aconteceu com você, mas eu acredito que acontece com todo mundo. Às vezes você está ali e do nada vem um pensamento, uma tristeza, um choro, ou às vezes você sente um cheiro, ou acontece algum barulho que você lembra, não sei do que, e dá uma tristeza imensa. Isso pode ser algo ligado ao seu passado, é algo que você viveu lá quando você tinha 10, 5, 10 anos, que está te machucando ainda hoje. E o reprocessamento faz isso, ele vai lá atrás, né? O seu inconsciente mesmo trabalha para você, libera para você essa memória, né? E você vai saber exatamente o que aconteceu, o porquê aconteceu, e você vai ter uma nova percepção daquilo que aconteceu. E reprocessando, reprocessando, você vai aprendendo, descobrindo coisa que talvez você não sabia, né? Dando um novo sentido naquilo que te machucou no passado. É incrível como a nossa mente trabalha. É verdade. E o nosso corpo, ele também ele regenera muito fácil. Se você souber trabalhar, Às vezes até um medo de alguma coisa que a gente tenha, né? E lá atrás a gente descobre por que aquele medo, né? E a gente sim, talvez exatamente. Eu um cuidei de tratamento uma criança. do que aquele Eu medo, por exemplo, né? Eu atendi uma criança de 9 anos de idade que tinha muito medo. Ele tinha muito medo, a mãe dele me procurou e pediu para mim cuidar dele, né, fazer algumas sessões para ver se ele melhorava, porque ele tinha medo de ficar sozinho em qualquer cômodo da casa, né? Ele não ficava sozinho na sala, nem no quarto, nem na cozinha, em lugar nenhum. E eu comecei a atender ele, eu fiz 2 sessões com ele e ele melhorou, ele sarou, ele nunca mais sentiu medo. Ele tinha muito medo porque ele não sabia exatamente o que estava acontecendo com ele. Ele não sabia exatamente o que tinha acontecido. Então, voltando, com criança é diferente, né? Criança não precisa fazer a sessão igual adulto. Adulto sempre peça para fechar o olho e tal. Criança não. Criança é uma simples conversa, pedindo para ele contar a história do que aconteceu. E a criança vai contando a história daquilo que aconteceu com ele, vai repetindo aquela história e o inconsciente dele vai trabalhando, o cérebro dele vai trabalhando, vai resetando, vai reprocessando e ele se curou, ele ficou bem. Nunca mais ele sentiu medo. Hoje a mãe dele diz que ela que tem medo, porque daí ele quer ir soltar pipa sozinho, ele quer ir fazer as coisas sozinho e aí ela fica com medo. Uhum. Mas eu quero falar. Pode falar? Pode. Sim. Cristina, deixa eu completar aqui a pergunta da minha amada e eterna namorada. Quando nós já estamos 10 anos unidos, né, para essa vida e para a eternidade, nós vivemos bem, bem suave, tranquilo, igual água de poço. Mas não é tão simples, né? Quando nós casamos, eu apanhei foi muito. Ela, ela assustava à noite e eu levava cada bufete, cada surra. Tinha Até hoje. pesadelo. Hoje está melhor. Hoje eu estou Eu me apanhando menos. assustava, tinha susto. Hoje ela ainda assusta. E nós não sabemos Uhum. se isso é fruto do subconsciente, ou se é coisa da infância, ou se é algum trauma que ficou retido com ela. Uhum. Nós não Eu tenho muito susto, eu me ela assusto. assusta do nada. E Uhum. quem apanha sou eu. Então, Mas nós levamos muito, muito no bom humor, nós somos da Igreja da Alegria, então nós vivemos sim, de bom humor, sim, sempre felizes. claro. Pelo menos Será que, você. será que é do subconsciente? Será que é alguma coisa algum trauma da infância?
Eu diria que pode ser um trauma de infância, sim, mas também adulto traumatiza também, né? Pode ser da infância ou pode ser mais recente também, assim, né? Não dá para saber exatamente, só fazendo as sessões Só fazendo mesmo. assim para saber, só com a pergunta não dá. Uhum. Um pouco mais profundo, né? Deixa É, Esqueci de levantar a mão. Deixa eu fazer uma pergunta em cima da pergunta que a Ana fez. De forma tá. prática, porque eu sou completamente leiga nessa coisa, de forma prática. Digamos, eu, Sim, Surema, a Ana, outra pessoa, a gente tem algum trauma que a gente consegue reconhecer, não sabe mais ou menos a causa, né? Aí a gente sim, vai, procura uma profissional como a Liliane, que está aqui, que também é terapeuta, ou a Cristina, né? A gente procura um profissional de forma prática. Qual é a diferença? Porque eu nunca sei. Qual é a diferença entre o tipo como é que eu falo, gente? O que você faz e um psicólogo normal? Porque antes, a nossa escola antes você vai, você senta em um divã, você conversa com o psicólogo e é só conversa, conversa, conversa. Alguém que tem um trauma, no caso dos sustos da Ana, por exemplo, ela vai lá, são duas sessões de forma prática, como é que isso funciona? Porque tu disseste que existe uma diferença entre a forma que você aborda uma criança e um sim, adulto, né? existe. E da criança eu estava ouvindo ali, tu disseste que foi só uma conversa, eu estava ali pensando, mas gente, como é que só uma conversa, né? Uhum. O que qual é a diferença entre a conversa da Cristina e da mãe, né? É que a Ó, mãe já teve várias vezes. sim, a criança, uma criança, ela não consegue fechar o olho e ficar, ela tem mais facilidade em ficar com os olhos abertos e te contar uma história da vida dela, de tudo que aconteceu, do que ela fechar o olho para poder contar essa história para você, entendeu? Aí talvez a mãe pode até conversar com a criança, só que como ela não sabe, ela não sabe as técnicas, porque eu trabalho com as técnicas, né? São técnicas, é uma metodologia, é técnicas de terapia, né? E a mãe talvez não tenha essa técnica, por isso que ela não conseguiu que o filho ficasse bem, ficasse curado, né? Porque na verdade é ele mesmo que se curou. Eu não fiz nada, eu simplesmente uso a técnica que eu aprendi para ele me contar o que aconteceu e o próprio inconsciente dele trabalhar a favor dele. Já um adulto, eu peço para fechar o olho, eu peço para respirar, eu peço para ir lá, mesmo porque eu já atendi vários adultos que não conseguem se lembrar de nada. Não consegue se lembrar do que aconteceu de 0 a 5 anos, de 5 a 10, vai lembrar só lá depois dos 15. Aí depois a gente voltando, porque todas as vezes a gente volta no início, a gente começa lá tudo de novo, de 0 a 5, porque na verdade, se zerou a dor que ela está sentindo hoje, não tem porquê, não demora, é rápido. É mais demorado no início. E daí começa de 0 a 5, de 5 a 10. Aí, às vezes, tem algum trauma lá que o inconsciente libera para a pessoa e a gente precisa tratar. Mas quando não tem nada, quando não tem dor, de 0 a 5, 5 a 10, vai passando para frente. Então, vai se Então, tornando cada vez mais rápido. é uma espécie de hipnose, por exemplo, a pessoa fica em uma Não é espécie de hipnose. hipnose. Ah, tá. Não, não é hipnose. Não é. A minha paciente tem que estar totalmente lúcida para fazer a terapia comigo. Não é hipnose, não. É um reprocessamento mesmo. Ó, deixa eu falar para vocês a respeito para vocês entenderem melhor como funciona, ó, para entender como a mente funciona. Tá? Isso é uma maneira bem facinha para vocês entenderem. Acredito que vai ser melhor eu explicar assim, ó. O inconsciente, aliás, o consciente é a mãe. Pensa no consciente como a mãe. Aqui é o nosso consciente, é a mãe, tá? É a parte lógica, a parte adulta que toma decisões, tá? E o inconsciente é um bebê.
de 3 meses de idade, que está aqui, ó, no cérebro reptiliano, é 100% dependente e incapaz de resolver seus próprios problemas. O nosso inconsciente, o bebê, ele armazena todos os traumas, medos e dores que a consciência, a mãe, não conseguiu resolver no momento em que aconteceram. Então, não importa quando aconteceu, tá? O que acontece, né, quando tem algo mal resolvido? É simples. O inconsciente não sabe resolver. Ele é uma criança de 3 anos, então chora, né, e dá alerta para que o consciente resolva tal como um bebê de 3 meses, tá? O bebê inconsciente não consegue falar o que ele quer. Então, ele chora, chuta, esperneia, né? E pedindo para a mãe, né, o consciente, que o pegue, que o amamente, que resolva aquele desconforto. Quando a mãe finalmente entende a necessidade do bebê, ela pega ele no colo, resolve o problema, o bebê acalma e fica tranquilo. Assim funciona a nossa mente. Se a dor está no inconsciente e não foi resolvida pela consciência, ela fica chorando em forma de ansiedade, medo, insegurança e tristeza. Aí a terapia, ela entra aqui. Ela é a ferramenta que ajuda o consciente, a mãe, a finalmente entender e resolver os traumas que o inconsciente, que é o bebê, está desesperadamente tentando comunicar. Só depois de reprocessar essa dor, o inconsciente pode se acalmar e parar de mandar alerta, né, para a mãe. Precisamos dar ao nosso bebê interior a resolução que ele merece para viver em paz. Alguma dúvida? Nunca tinha ouvido uma explicação tão bem dada. É porque é simples, entende? A TRG é muito simples, é simples mesmo. As pessoas complicam muito as coisas. Viver é muito simples. Não tem segredo, não é segredo de Estado, é uma coisa simples. A gente aprende, estuda, aprende as técnicas, aplica as técnicas e a gente tem resultado. Estou aqui para servir, para ajudar. Minha Flor, a gente tem uma pergunta do Luigi no chat. Ele disse: seria Sim, bom. Tá, ele diz assim: seria bom fazer um teste neuropsicológico? sim, claro que sim. É bom, sempre nas minhas primeiras consultas, eu peço que a pessoa procure um profissional, caso ela tiver algum problema que eu acho que seja clínico, eu peço que ela procure um profissional. Esses dias eu atendi uma mulher, ela está no período da menopausa. E eu falei para ela, eu falei, olha, ela estava cheia de dúvidas, né? Porque ela não sabia se era menopausa ou não. E como eu estou nesse período, então eu sabia que era. Eu falei, olha, eu sugiro que você vá ao médico, marque consulta, faça exames, porque eu estou aqui para ajudar, mas eu não sou médica, né? E eu não posso receitar remédio. É como eu disse, eu trabalho com técnica, né? Então, eu sugiro que sim, que vá. Se tem dúvida, vá ao médico primeiro, tire as dúvidas, faça exames, né? E vamos supor que não dê nada os exames, que tá tudo bem, que não deu nada, tá tudo normal os exames, então, e mesmo assim você tá com a mente abalada ou sofrendo com algum sintoma de alguma coisa, uma depressão, ou uma ansiedade, ou um medo, aí sim a terapeuta pode ajudar, sim. E também podemos ajudar em todos os casos, na verdade. Você pode estar fazendo um tratamento clínico e eu posso cuidar de você também, sem problema nenhum. A terapia, ela só ajuda, né? Ela não atrapalha, não interfere em nada. Ela só ajuda. Independente de você estar fazendo tratamento ou não, independente de você ter. É claro que tem alguns problemas que eu não posso cuidar. Esquizofrenia, por exemplo, eu não posso tratar esquizofrenia.
né? Agora já tenho alguns outros que eu posso, que é dupla personalidade, no caso. Eu posso ajudar, na verdade, não posso tratar, eu posso ajudar, né? Porque a pessoa ela tem que estar fazendo tratamento com um psiquiatra, tomando remédio, mas eu posso ajudar também. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Muito bem, a gente tem, espero que tenha respondido, Luíde. Aí a gente tem agora a Júlia, que está com a mão erguida, e depois de novo o casal Martinez. Sim, Boa noite, Cristina. Boa noite boa a noite. todos. Eu tenho algumas perguntas, eu espero lembrar de todas, porque hoje o cansaço está bem grande, nem peguei papel e caneta, Você não mas Cristina, anotou? não, Que pena. Cristina, assim, você Aham. acabou de falar a respeito da pessoa com dupla personalidade, né? Podia explicar Sim, um pouquinho brevemente sobre isso também? Como você é membro da igreja, o sim, que tem atrapalhado muito, assim, para mim, por exemplo, falando-se do narcisismo, né? Eu acho que toda família deve ter um, sociedade em sim, geral tem muitos narcisistas, né? Mas sim. falando assim de uma maneira bem geral, como que a gente pode, por exemplo, ser membro da igreja, se esforçando para honrar pai e mãe, ou no caso de pessoas que têm outros parentes assim que podem ter esses traços narcisistas, porque sabe, quando você tenta viver o evangelho e ao mesmo tempo você ouve o que ouve de psicólogos, né, profissionais, de que você precisa se afastar de pessoas narcisistas, você precisa pensar em você, focar em você, né? Essa outra pergunta. E a outra é aprender a dizer não quando realmente precisa. Eu não tenho conseguido fazer isso. Eu me comprometo com as pessoas, eu digo sim para todo mundo, esqueço de mim e acabo, então, assim, criando expectativa nas outras pessoas, né, que também, e sempre, para mim, assim, o outro vem em primeiro lugar e acabo me sentindo culpada, pensando que, nossa, a mania de pensar o que os outros vão pensar, sabe, não conseguir, mas, assim, eu ouvi falar muito pouco sobre TRG, eu tenho visto que os profissionais que têm vindo aqui no grupo têm falado muito sobre essa terapia, Uhum, e sim, isso está me abrindo a mente, assim, para ir para esse, porque eu nunca fiz um tratamento assim, né, TRG, então, mas é isso, Cristina, as perguntas, sim, espero ter dado só para não ficar muito prolongado, né, é sim, mais ou menos entendi. isso, tá? Obrigada. Cristina, Então, lembras da primeira imagina, pergunta? oi, Tu lembras da a primeira primeira, pergunta? a primeira pergunta, tá? Como lidar quando a família não é da igreja? É Seria isso? sobre dupla Como Não, lidar com essa personalidade. situação? Dupla dupla personalidade. personalidade, Dupla personalidade, tá? o Bipolaridade, narcisismo, bipolaridade. Tá, então, isso, daí a segunda é sobre o Sim. então narcisismo Narcisismo. versus os ensinamentos do evangelho, que a gente se esforça, né? Porque daí Sim, tem que amar o narcisista, tem que sim. compreender, né? Júlia, E o então, outro Júlia, vamos por parte, porque são três perguntas. Ela pode se confundir. Anota aí, Júlia. Primeiro tá bom. vamos lá, Bipolaridade, né? bipolaridade é a Então, mesma dupla personalidade, não é isso que a gente chama? sim, é dupla personalidade, né? A pessoa, no mesmo momento que ela tá bem, de repente ela pode surtar. Ela pode até espancar um cachorro, no caso. É terrível isso. Nesse caso, a TRG pode ajudar. Não, a gente não consegue tratar, porque tem que ser um tratamento com um psiquiatra. Tem que tomar remédio, porque a pessoa realmente ela surta, né? Ela muda de personalidade bem rápido e não tem como a gente controlar isso, né? Isso tem que ser tratado por um profissional, um psiquiatra mesmo, né? A gente só pode ajudar mesmo. Se caso a pessoa quiser, a gente atende. Eu atendi uma, só que por pouco tempo. Por pouco tempo eu atendi ela porque eu achei melhor deixar ela fazer o tratamento só com o psiquiatra mesmo,
né? Eu decidi não, mesmo porque fazia menos de um ano que eu tinha me formado, né? Então, e não é aconselhável também, né? Então tem que ter bastante cautela para isso. Mas são pessoas assim que dá para cuidar, dá para lidar com elas. Mas, Cristina, Oi. um profissional um psicólogo, ele sabe identificar se a pessoa tem dupla personalidade, mas Sim. a pessoa que tem isso, que tem essa bipolaridade, como que ela pode identificar nela quando ela está bem, quando ela está estabilizada, que está tudo em ordem, assim, que Uhum, ela, uhum, e as pessoas de fora também notam que ela está bem. Como que ela sim. pode, então, né, identificar que ela está sendo bipolar, né? Sim, eu acredito assim que todos nós temos um pouco de loucura nessa vida. Eu acho assim que o evangelho ele ajuda muito para a gente se auto-identificar, né? Para a gente ter um autocuidado, porque assim não é toda hora que a gente está bem. Eu posso estar muito Uhum, bem agora e daqui a pouco eu posso estar nervosa. Só que uhum. a diferença é se você consegue controlar esse nervoso, É, você sabe bingo, que você não está bingo, bem. exatamente. Então, Foge totalmente do controle da pessoa, né? A aham, pessoa não consegue controlar. E tem ciência. É interessante, assim, uhum, se me perguntar o que aconteceu, porque eu tive o primeiro surto lá em 2006. Eu lembro o lugar, sim, pessoas, o que eu senti, o que eu não senti, o que eu vi, o que eu não uhum, vi, ou era realidade, ou era alucinação. Então, e desde lá para cá, eu consigo lembrar de tudo. E é terrível, porque daí, além do sentimento de culpa, vem a vergonha, vem a uhum, responsabilidade, assim, de cuidar das outras pessoas também, e só que assim, algo que ajuda bastante a psicologia é quando a pessoa uhum, começa a aceitar que realmente ela não está bem, que ela está realmente uhum, passando por desvios assim de realidade. E essa aceitação também é importante, mas como você colocou, Cristina, o controle, incrível uhum, como que você não sabe como vem aquilo e também não sabe como vai embora. É sim. terrível, é horrível, é um Uhum. atraso de vida, né? Muito bom. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você foi diagnosticada com essa dupla personalidade, com Ah, alguma coisa assim? não fui diagnosticada, mas Ah, eu tenho identificado algumas coisas que levam eu a crer nisso. Eu fui só entendi. diagnosticada com a depressão profunda Ah, e sim. a síndrome do pânico, que também para Uhum, mim é um pouco confuso. Eu não sei se isso é síndrome do pânico ou é dupla personalidade, uhum, sabe? Muito bem. entendi. Ó, a depressão, por exemplo, ela é um excesso de pressão, não é doença. Alguém já falou isso para você? Me falaram que é doença Não e é doença, é um a de- excesso de pressão. é pressão mais Qua- externa ou pressão da própria pessoa mais interna? Pressão de muita coisa na mente, uma pessoa muito sobrecarregada, sabe? Uma Uhum, pessoa que tem muita coisa para pensar, muitos problemas. Ó, uhum, não existe doença, existe pessoas doentes. E depressão não é doença. Depressão é excesso de pressão. Ou que colocaram em você, ou que você acha que tem que ser, tem que fazer aquilo. Você se sobrecarrega, entende? e Você acaba se não fazendo sobrecarrega com nada. um monte de problema, um monte de coisa, aí você não consegue resolver tudo, porque você não é a Mulher Maravilha e nem é de ferro, você é de carne e osso, você é uma pessoa. Então, Uhum. você tem que se conscientizar primeiramente disso, de que você é uma pessoa e que você precisa de cuidado. Você falou para mim no início e foi muito bom você ter falado que a pessoa ela tem que aceitar, realmente ela tem que aceitar. Por quê? Para fazer o tratamento, ela tem que aceitar, porque na verdade a entrega de um tratamento com qualquer terapeuta é 70% do paciente e 30% da terapeuta.
Então, a pessoa realmente tem que estar consciente de que ela precisa de ajuda, aceitar ajuda, para que a gente possa ajudá-la, dirigir uma sessão, entendeu? Muito bem, Uhum. E obrigada. essa aceitação vem depois de muito tempo. Nossa, é Uhum, difícil porque no começo você acha que você tá bem e você volta à luta, você abandona o tratamento, você acha que tá bem, você não tá mais. sim. Aí tu volta a trabalhar, volta a estudar, daí um pouco queda de novo. É igual o gráfico Negrita, né? Tá lá em cima, de repente Sim, cai. sim. É Muito bem. terrível isso. Júlia, Júlia, a gente tem, normal, a gente tem é mais duas normal. perguntas Sim. dentro da Júlia. A gente tem duas perguntas que foram feitas pela Júlia, porque a gente tem, desculpa, Júlia, que a gente tem outras pessoas que estão também querendo fazer perguntas e a gente vai aproveitar esse tempo maravilhoso que a Cristina tem doado para a gente, tá? Tá Então, o bom. Tá próximo, joia. Cristina, é sobre narcisismo, não é isso, Júlia? Narcisismo. Isso. Uhum. Quem não conviveu já ou convive com uma pessoa narcisista, né? Aquela pessoa que ela faz com que você acredita que você é culpada de tudo ou que você não está sendo suficiente, né? Eu acho que Uhum. todo mundo, em algum momento da vida, convive com uma pessoa assim. Olha, Uhum. pessoalmente falando, tá? Eu prefiro ficar bem longe de uma pessoa assim, narcisista. Eu tive Uhum. convívio com pessoas assim. Existe pessoas assim dentro da família. São Uhum. pessoas que, na verdade, é bom manter um bom distanciamento delas, porque elas podem acabar com o seu psicológico. Porque Uhum. elas se fazem sempre de vítima e sempre colocam a culpa no outro, né? De tudo que Uhum. acontece. Às vezes você nem sabe o que aconteceu, né? E a pessoa está fazendo com que você se sinta culpada do que você não fez, do que você não é, ou faz com que você acredite numa coisa que você não praticou. Uhum. E tem coisas muito piores por aí, né? Não é só isso. Isso é uma coisa bem levinha que eu tô falando, né? Mas uma pessoa narcisista é uma pessoa muito difícil de lidar. Uhum. Tudo Tem bem, acho alguma que coisa específica que você gostaria de falar? Não, não, é que daí ficaria muito exposto, né, assim, mas eu pude entender, assim, né, Sim. porque não é a primeira vez, né, que Uhum, é que essa palavra narcisista para mim não é uhum. tão, faz pouco tempo que eu tô tentando entender isso, Sim. mas assim, não tem nada, assim, de muito pessoal que eu não poderia estar colocando aqui, mas devido ao tempo e também porque a gente não sabe, né, até que ponto a gente está certo ou está errado, o quê? Mas Uhum, era excesso dessa pressão que a gente faz é por ser membro da igreja, saber que tem que amar a uhum, pessoa, uhum. né? Porém, Sim. sofrendo o tempo E não todo. é, ô Júlia, não é impossível não, tá? Não é impossível você amar uma pessoa assim. É como eu falei, você precisa ter uma certa distância. Você Uhum, não vai ficar grudada o tempo todo com uma pessoa narcisista. Eu uhum. acho triste quando é a respeito de casal, né? Quando existe o Nossa. narcisismo entre casal, porque daí não tem jeito, né? Porque daí o casal ele fica 24 horas junto, né? Mas se for uma pessoa Uhum. mais distante, vamos supor, é uma suposição, tá, gente? Uma sogra, por exemplo, uma prima, uma tia, dá para É manter uma boa distância. por isso que eu obrigada, falei Júlia. assim que não, eu falei que todas as famílias têm, a sociedade está cheia de Sim, narcisistas. Então, eu quis mais sim. assim, só Uhum, para eu entender como sim. como poder me proteger, como poder Sim, lidar, não só dentro da família, mas até fora, às vezes está lá no trabalho, tem um sim, chefe ou uma também. companheira de trabalho, um companheiro de trabalho que Uhum, é narcisista, então, sim. então dentro no geral, né? Muito É que bem. você tem que estar com uma mente sarada para poder lidar com uma pessoa assim, você tem que estar bem, porque ela vai botar você no chinelo, como diz esse É, ditado, entendeu? verdade, Então é verdade, bom você Cristina. estar com uma mente boa para poder lidar com uma pessoa assim, se for no trabalho, no caso, né? Muito Uhum. bem, Júlia, qual foi a tua Mesmo que você não esteja com uma mente boa, procure demonstrar que está, porque ela pode usar isso contra você.
Muito Certo. bem. Júlia, qual foi a última pergunta? Só para a gente ir para as outras pessoas, tá bom? A gente tem já uma listinha de perguntas. Vamos direto para a última pergunta, né, para a gente fazer de forma bem rápida e aí a gente passa para as outras perguntas, outros comentários. Olha, para falar a verdade, realmente eu esqueci, mas eu acho que tá bem respondido mesmo ali. Eu realmente esqueci a terceira. Você ainda lembra, Sim. Cristina? Depois, É, eu não sei, vocês têm um grupo, me não lembra, tem? gente? Vocês têm um grupo Temos particular? sim, temos sim. Então, pode me colocar no grupo que depois eu mando tudo certinho. Eu mando escrito lá, A gente pode tá falar Tá bom? joia, Eu vou pode falar anotar depois no aqui. privado. Eu vou tá anotar joia. aqui, aí eu. Muito bem, a gente tem a Ana, que está com a mão erguida aí novamente, e a gente tem, eu acho que, comentário Tá. no chat. Uhum. Pronto. É que eu queria, por exemplo, a gente às vezes não sabe, né? Não sabe o que é que está sentindo. Ah, de repente, eu penso que preciso de um psicólogo ou de um psiquiatra. Um Uhum. exemplo, né? Estou me sentindo triste, tô... Aí a pessoa chega assim e diz, olha, você deveria buscar ajuda psicológica, né? Uhum. Aí, que é que faz essa indicação? Porque, por exemplo, se a gente está sentindo alguma coisa, a gente vai no clínico geral. Ah, Aí sim. ele faz os exames e Aham. aí ele encaminha a gente para um Vai especialista, né? identificar. Sim, Por sim. exemplo, né? Aí, mas como a gente vai identificar? Eu vou para um psicólogo, eu vou para um psiquiatra, e qual a diferença, assim? Uhum. Ou pode ser atendido pelos dois? Algum profissional que indica, ou a gente vai por Sim. conta própria? Ah, eu vou para o psicólogo. Então, eu vou pro Uhum. terapeuta. Eu vou... Então, quem é que faz essa identificação? E quem é que Uhum. indica? Ou é a gente que escolhe Uhum. que tratamento a gente quer ter? Qual a diferença de um para o outro? Ó, você vai num clínico geral e ele vai conversar com você, ele vai te consultar, ele vai pedir exames. Se ele vê que não deu nada nos exames e você está reclamando, se queixando de algumas coisas, e ele perceber que é psicológico, ele vai falar para você que é psicológico e vai indicar uma psicóloga, né? Agora também, se você souber já que você não tem nada, assim, você já sabe, já fez exame, o médico não falou nada, só falou que não deu nada, que tá tudo bem. Tipo assim, não deu nada, você tá bem, vou só receitar um dipirona e você vai para casa. Mas você não tá se sentindo bem. Você diz, nossa, mas como não deu nada no exame se eu tô assim ou assada? Aí você mesma pode procurar algum profissional que você queira, ou psicóloga, ou terapeuta, né? Como eu disse, nós todos somos bons, nós todos trabalhamos para ajudar, para a pessoa se sentir melhor, para ficar bem, né? Então, é você que escolhe qual o tratamento, já que não deu nada nos exames, já que o médico mandou você para casa, não indicou nenhum psicólogo, nem nada, então você mesmo pode decidir fazer. Todos nós precisamos de terapia, todos, sem exceção. 100% das pessoas precisam de terapia. Em algum momento da vida, nós passamos por alguns traumas, algumas tristezas, alguma angústia, algo que impactou muito a nossa vida, todos, sem exceção. Todos precisamos de. A diferença é que tem pessoas que sabem lidar com a situação 100%. A pessoa, um ente querido morre, ela tira de letra. Ah, morreu, tá bom, acabou, não, tá lá no mundo espiritual, tá tudo bem. Ela quebrou uma perna, um pé. Ah, não, eu vou tratar, vou curar, daqui a pouco tô bem e pronto, vida segue. Tá bem. Ela é uma pessoa totalmente. Eu não acredito que exista, tá? Mas, assim, ela tá ótima psicologicamente dizendo. Ela consegue passar por todas as coisas, todos os problemas da vida dela e nada fica marcado. Ela não sofre por conta de nada. Então, ela não precisa de psicólogo, nem terapeuta, nem psiquiatra, nada. Mas se em algum momento da sua vida você passou por uma morte, por um trauma, por um medo terrível,
e isso impactou, e isso te incomoda, vamos supor assim, quando você tinha 10 anos de idade, você caiu e quebrou o braço. Aí hoje você está com 40 anos e quando você lembra, você chora. Ai, que tristeza! Nossa, olha o que aconteceu comigo quando eu tinha 4 anos. É porque você precisa de uma terapeuta para te ajudar a superar esse trauma. Bem, Muito, respondi? muito bem. Gente, desculpa, é porque já estou me preparando para amanhã com a comida. Deixa eu fazer Imagina. uma pergunta. Eu não vou fazer uma pergunta, eu vou ler uma coisa que o Cláudio colocou aqui, e eu acho que Uhum, todo mundo aqui meio que se identifica. E eu acho que é quando a Júlia estava falando de bipolaridade. Ele disse o seguinte: sim. a gente, especialmente eu na menopausa agora, a gente sente, mas não consegue entender o porquê da sensação. A gente sabe que tem que agir diferente, mas não consegue. A gente vive e tudo parece ser balela, mesmo sabendo, Uhum, tô sem óculos, que não é, como se a consciência e o consciente e o inconsciente batalhassem na mente. Sentimos barreira, mas não conseguimos passar por ela. Gente, quem aqui nunca teve uma reação onde não consegue entender, a gente sabe que está errado, mas parece que não consegue parar? uhum, Tu poderias uhum. comentar, quem aqui nunca fez, né? Então, se você pudesse comentar um pouquinho do que o Cláudio acabou de colocar ali no grupo. Sim. É, é uma pergunta? Existe curso de inteligência Foi emocional? um comentário sobre essa batalha, né? Você faz uma Ah, coisa, eu acho que sim. foi em cima da Júlia falando sobre bipolaridade, né? Que uma hora tá assim, depois já tem uma Uhum, mudança brusca de comportamento ou de, uhum. né? E ele está Sim, falando sobre essa. por isso que é importante a gente buscar ajuda, porque nesse mundo a gente não vive sozinha. A gente precisa de ajuda, né? A gente, pelo menos, nessa vida, pelo menos uma amiga ou um amigo nós temos que ter, amigo verdadeiro, né? E devemos buscar ajuda. Tem até uma citação do presidente que ele fala que se for muito duro, se tiver muito difícil, é para a gente procurar ajuda. Né? Não sei onde eu coloquei, mas eu estava com ela aqui comigo, que ele fala isso, que a gente deve procurar ajuda de um terapeuta, de um profissional da saúde. Aqui, ó, achei. Foi o elder Jeffrey Holland que falou. Ele disse assim, ó, se a cura for um processo longo, seja paciente consigo mesmo, busque a ajuda de profissionais competentes de seu bispo ou de seu presidente de estaca. Então, se tiver tudo muito difícil, realmente ele aconselha a buscarmos ajuda. Nós não estamos sozinhos. Nós não nascemos para viver sozinhos. Nós precisamos nos apoiar uns aos outros, né? Então, realmente não precisa ficar perdida ou achando que não tem solução a alguma coisa, porque na verdade tudo tem propósito, nada é em vão. Muito bem, isso casa um pouquinho com o que o Luiz falou. O Luiz disse: só Sim. sei que as escrituras sempre me ajudam em tudo, até ser uma Uhum, pessoa mais calma e sim, ter paciência. E isso é interessante porque na sim. tua vida tu conseguiste, depois de passar por tudo, Uhum, encontrar a igreja, o evangelho. No entanto, mesmo com a ajuda de escrituras e tudo mais, né, isso não significa dizer que as escrituras elas vão ajudar por completo, né? O Senhor, ele deixou exatamente. profissionais também justamente para isso, como vocês. Exato. Uhum. É o que o presidente falou, que a gente deve procurar ajuda, né? Uhum. Eu lembro que eu falei isso agora há pouco também, de que nenhuma coisa anula a outra, né? Não é porque a gente é membro de uma igreja que a gente lê as escrituras, a gente segue um padrão assim, que a gente não deve buscar uma ajuda profissional. Pelo Isso. contrário, é corpo, mente e espírito. Se você cuidar do seu corpo, da sua mente e do seu espírito, alimentar todos eles, tudo entra em harmonia, tudo fica bem. Muito bem, obrigada pelo comentário, Luiz. Jana, você de novo, minha flor.
Tem mais alguma pergunta? A Ana tem um comentário. É Eliseu que Ah, fala. tá. Tem uma coisa escrita aqui que depressão é viver no passado. Não, não é. Depressão não é viver no passado, de maneira nenhuma. Depressão é excesso de pressão. Quando eu perdi o meu bebê, eu fiquei sobrecarregada com aquilo na minha mente. Eu tinha 18 anos e ele faleceu com 3 meses. É só um exemplo que eu estou dando, tá, gente? E eu fiquei sobrecarregada com a tristeza e a dor que eu estava sentindo. Eu não conseguia lidar com aquilo. Então, eu fiquei deprimida, porque eu fiquei com excesso daquela pressão que eu vivi naquele momento. E isso, né, gerou a depressão em mim, tá? Acho que foi o Luigi que falou, né? Não é, Luigi, não é. Depressão não é viver de passado. Mas o E ela tem passado, cura. ele. Hum? Oi? E a depressão tem cura. Sim, depende do paciente, depende da pessoa. Como Você não nasceu com depressão. Você não nasceu com isso. Com o passar dos anos, você foi ficando sobrecarregada com tudo que te aconteceu. Você tem dívida, você cresce, você tem responsabilidades para lidar, você tem filhos. Aquilo vai sobrecarregando, vai criando uma sobrecarga mental. Isso é uma depressão. Aí, quando você consegue colocar em ordem, faz de conta que o seu cérebro é um lugar bagunçado. Pensa num cômodo cheio de bagunça, cheio de tranqueira, cheio de coisa. Você nem sabe por onde começar para arrumar. Aí você vai numa terapeuta, aí você começa a colocar cada coisa daquilo lá no seu lugar. Cada item que você vê ali, você começa a colocar no lugar. Vocês já assistiram Divertidamente? Divertidamente? Já. Lembra aquela hora? Isso, aquela hora que ela derruba todas as memórias da menina, da adolescente? Uhum. Fica tudo bagunçado, as memórias, e ela fala: Nossa, não pode ficar assim. Ela fica desesperada, porque ela quer colocar em ordem. Que quando ela coloca as memórias todas em ordem, a menina fica bem, não é assim? Então, é isso. Explicando de uma maneira simples. Muito bem. Liseu, você ainda quer fazer a pergunta? Depois a gente vai lá para o Paulo. Eu quero fazer um comentário, sim. Ao meu ver, tem cura, sim, a depressão. Quando eu sou um exemplo vivo, Sim. como o apóstolo Roland passou também por depressão, Uhum. e tantas outras pessoas que superaram. Então, tem cura, sim, mas nós temos que dar o primeiro passo. Porque Exato. quando nós damos o primeiro passo, nós já não estamos mais no mesmo lugar. Nós Uhum. já demos o primeiro passo. Então, nós estamos diante de uma psicóloga, de uma irmã. Então, já é um passo. Se nós ouvirmos e Sim. colocarmos em prática, quem estiver passando por começo de depressão, no meio, se ela começar a ouvir, começar a pensar celestial, porque ela é como a irmã comentou, né? É uma doença está interligada, física, mental e espiritual. Uhum. Espiritual, nós temos que pensar celestial. Nós temos que estar Uhum. amanhã, é dia de nós compartilhar nosso testemunho. Vamos fazer isso. Sim. Amanhã é dia de jejum, dia de nós pensarmos no sacrifício expiatório de Cristo, dia de nós renovar os convênios, né? Então é muito, muito profundo renovar os convênios, ficar atento à oração sacramental. Então, quando Uhum. nós conseguimos fazer isso, pensar celestial, dar o primeiro passo, tem cura sim, porque eu passei profunda. E Sim. até que eu pensei, bom, o que eu não posso resolver, Uhum. resolvido está. E aí que foi, comecei a seguir o espírito. Quando a gente segue o espírito, ele vai nos indicando o caminho. Uhum. Uhum. A grosso modo, é como uma instalação elétrica.
tem o fio, tem um pedaço do fio que descasca. Aí o psicólogo, quando se pega nele, que identifica o problema que está afetando a depressão, dá choque. Então, o que que eles fazem? Passa remédio, passa Sim, calmante, sim. diversos tipos de remédio, né? Pondera e outros Uhum, tantos. uhum, E a pessoa realmente não é instantâneo, mas com 8 dias, 10, ela começa, opa, esse fio uhum. já posso pegar, Já está encapando o já cabo. está encapando. E aí começa a se libertar, pensar celestial, pensar no sacrifício de Cristo. Uhum. Acorda à noite com um turbilhão de pensamentos, começa a pensar celestial. Nós temos hoje os ensinamentos. Nós passamos a semana no templo, passamos a temporada no templo. Nós fazemos metas na casa do Senhor. E essas metas, a gente cumpre elas. Hoje nós tínhamos metas. Olha, eu preciso fazer tantas ordenanças assim, assim. E a gente cumpre. É como fazer promessas e não cumprir, fazer convênios e não cumprir. Não resolve, Nós, né? nós saímos hoje, fomos para a rua. Uhum. Nós não vamos prolongar, não. Saímos para a rua. Aí, quando nós chegamos, que entramos no portão do templo, mudou tudo. A A atmosfera muda. atmosfera mudou. Nós sentimos o Espírito ali na entrada da casa do Senhor. Então, é Uhum. literalmente a casa do Senhor, onde fazemos convênios. No Muito bem. templo, a extensão na capela, a extensão do templo, é a mesma coisa. Na nossa Uhum. casa. Na nossa casa, os elders vão lá constantemente, né? E falam aqui parece uma casa de missionário, parece um templo. É porque nós vivemos o Evangelho, vivemos em paz, nós transmitimos o melhor. Muito, Então, é começar a pensar dessa maneira. Muito Uhum. obrigado, que live maravilhosa, estou amando. muito. É, deixa, Eu sou deixa, paulista. deixa eu aproveitar de tudo que você falou e falar uma coisa. Quando nós limpamos o passado e nos ancoramos na fé, ganhamos uma nova leveza e clareza. E o que fazemos com essa nova energia? Nós a canalizamos para o serviço. O serviço intencional tira o foco das nossas preocupações e coloca nas necessidades do próximo. Depois de receber alta, eu, da minha própria cura, senti-me pronta para continuar a minha jornada com essa leveza e essa clareza. Meu foco mudou de o que vai acontecer comigo para o que eu posso oferecer. Hoje, seja na minha profissão, como terapeuta, ou nos meus chamados, o serviço me dá um senso de propósito à prova de incertezas. Nunca caminhamos sozinhos. Prometo a vocês que um dia olharão para trás para suas dificuldades e perceberão que ele sempre esteve ao seu lado. Presidente Thomas S. Monson. Muito bom, muito bom. Obrigada, Cris. Imagina. Paulo, a Viver gente uma tem. arte. Viver uma arte, comece a pintar a obra e não economize com as tintas. Não economizar na tinta. Gente, ó, gostei. Paulo, Sim. agora é o Paulo, depois a Lu. Eu gostaria de pedir, Lu, Paulo, que a gente fosse bem preciso. São 10h12, e aí Tá. depois a gente tem as Uhum. considerações finais, viu? Muito, Sim, gente, muito, é, muito obrigada. Paulinho, contigo. como eu gosto bastante desse tema e outros temas também, esses dias eu vi um documentário no Netflix do método Stutz, não sei se a senhora já ouviu falar, e que ajudou muito. Ele viu, é um documentário que tem, ele era o psiquiatra desse ator americano que ele passou, ele era psiquiatra, psicólogo dele. Como teve um grande sucesso, ele quis fazer o documentário sobre ele para poder abençoar e ajudar outras pessoas também. E esse, se eu não me engano, ele é alemão. Ele
Quando ele começou a estudar para psiquiatria, ele viveu nos Estados Unidos, mas ele queria ter um método de poder ajudar as pessoas muito rapidamente, porque ele não queria, tipo, levar um ano, fazer vários, pelo menos 80% deles para resolver rapidamente o problema das pessoas, né? E esse método aqui, ele resolve 80% dos problemas, que é assim, que é uma pirâmide. Ele falou que todo relacionamento humano é como se fosse uma pirâmide. Então, três níveis. O básico ali, que é o sono, a dieta e o corpo. Esse ele diz que é fácil, você só tem que simplesmente pegar e fazer o que você gosta, caminhar, dormir cedo, aquela coisa, cuidar da tua alimentação. O segundo nível é com as pessoas, a comunicação, a relação com as pessoas, próximas e as não. E a terceira, que é na base no topo da pirâmide, que é relação com você mesmo. E ele disse que o nosso falou ali sobre o consciente e subconsciente, né? Ele falou que para tu acessar o teu inconsciente, que tem várias situações que tu nem sabe que tem, traumas, medos, você tem que pegar a leitura. Daí a minha pergunta é sobre isso também. A pergunta, né? Ele falou que a leitura é como se fosse um espelho. Você pega simplesmente e vai escrevendo, fazer um diário, você vai fazendo o diário, e todo dia tu vai escrevendo como tu se comportou, por exemplo, sobre a palestra de hoje, ou as coisas que você venceu, a alegria, vai contando tudo que é importante. E ele falou que ao fazer isso, tu vai trazer à tona o que está no teu consciente, inconsciente aqui para o consciente. Então, eu acho bem interessante. Até a igreja já falou sobre isso, manter um diário, né? Então, minha pergunta seria sobre isso. Ele falou que é uma terapia gratuita. Eu acho que realmente tem 1 hora e meia de documentário. É muito bom tu ver várias vezes, né? E ele fala sobre a mãe dele e tal, o problema que ele teve. E é isso. É, então, a dúvida não, sobre a escrita. Por que será que ele falou isso, né? É que vai trazer à tona, que tu vai ficar surpreendido, assim, tu vai escrevendo, assim, sem pensar muito. Uma hora, quando vê, você vem um sentimento que você teve lá no passado, até eu escrever, assim, eu já tive uma experiência, né? Me veio uma lembrança do passado. Achei bem interessante. Então, tu acredita que você sozinho, a minha pergunta é essa, você sozinho, você pode ser ele começa tudo, respirando, foi o que a gente falou ali, de relaxar, respirar, né? Fazer a respiração. Você consegue fazer isso ou você necessariamente precisa de uma ajuda? Claro, tu é terapeuta, né? Então, tu acha que precisa, ou já vai ter um avanço, assim, você fazendo sozinho? Esses três métodos que ele falou ali, escrita, corpo físico, né? Dieta, sono, relação com as pessoas. Ele falou que com as pessoas, assim, todo ser humano é representante da raça humana, do ser divino. Eu gostei que ele falou isso. Então ele falou, mas eu não gosto de tal pessoa. Simplesmente convide ela para almoçar. Ele cita esse exemplo, né? E você Muito vai ter bom. surpresas. Convide ela para Sim. almoçar, para, sei lá, fazer um lanche. Tipo assim, mas eu não acho ela muito interessante, eu acho que ela é meia... Não, todo ser humano é representante da raça humana, e é verdade, né? Então, tipo, Exatamente. eu achei interessante esses três níveis. Até seria Muito. bom ver ali. Mas Obrigada, essa é a Paulo. pergunta daí. É muito Tá interessante, bom. Paulo, mas eu não conheço, eu não vi. Mas a Sim. TRG é uma terapia breve. E com a TRG eu posso me reprocessar sozinha, tá? Depois que eu fiz o tratamento, eu aprendi tudo, eu posso fazer isso. Só que eu não quero fazer isso. Eu prefiro estar com outra pessoa. Eu prefiro estar com meu colega de trabalho, fazendo isso. Mas eu posso sim me reprocessar sozinha. Legal. Acho que tudo é válido, né? Então é importante tu fazer coisas boas e depois Sim. procurar um profissional Se também você, para se você entender. conhece e sabe as técnicas, sim, você pode fazer. Muito bem. Agora a Isso gente aí. tem. Obrigada, Obrigado. Paulinho. Agora a gente tem a Lu. Lu, vamos. Lu, você está por aí, Lu? Tô. Luciane?
Oi, agora Toda vamos lá de vindo. forma breve, vamos fazer a pergunta para a Cris. Então, eu fiquei em dúvida pelo seguinte fato. Não estou ouvindo. Dá para falar Fala um mais pouquinho mais alto? alto. Tá, eu fiquei em dúvida porque assim, o Conselho o Conselho Mundial de Saúde não define depressão como excesso de pressão, Aham, né? Então eu isso já sei. me deixou, isso já me Uhum. deixou assim com, com um ponto de interrogação imenso. Também o presidente Holland, quando falou sobre isso, ele falou que muitas pessoas teria depressão a mais grave, né? E que elas teriam que sobreviver com isso até até o outro lado. E ele não falou de uma forma como se a pessoa não tivesse fazendo de tudo para mudar essa situação. Até porque eu Uhum. sou uma dessas pessoas. Eu já eu faço tratamento, eu faço terapia e agora tô fazendo terapia TRG e como é que eu vou dizer? Eu já tomei até aquela injeção do sapo, a Cambô, e tudo. E, no entanto, eu, como é que eu vou dizer? Em relação à depressão em si, eu ainda não posso dizer nada contrário do que ele disse, nem do Conselho Regional de Medicina. Regional Uhum. não, Conselho Mundial de Medicina. Uhum. O Conselho Mundial de Medicina e a indústria farmacêutica trabalham junto. Um Não sei se é por. médico, É assim, é Obrigada, Lu. porque tantas coisas que foram ditas assim, faz tanto sentido pra mim, aí eu não sei, mas vou ouvir sua explanação. Obrigada, Lu. ô Lu, eu não consegui ouvir direitinho tudo o que ela disse, mas eu acredito que eu entendi o que ela falou. É, a respeito da depressão, no caso, né? Que a depressão profunda, eu tive depressão profunda, tá? Nós temos a escolha de melhorar. Nós temos esse poder, nós temos escolhas, nós somos livres. Eu estou falando de mim, tá? Eu não nasci deprimida, eu não nasci depressiva. Então, quando eu dei por mim, que eu falei para mim mesmo, não, eu não nasci depressiva. Eu não nasci assim, eu nasci perfeita. E o nosso corpo é incrível. Ele é incrível em relação à regeneração. Eu tive uma filha que ela teve trombose cerebral. Ela teve trombose, uma veia dela entupiu aqui no pescoço em 2018. Subiu uma bola de sangue para o cérebro e estourou. A gente quase perdeu ela, mas as veias dela encontrou outro caminho e ela foi restaurada. A saúde dela foi restabelecida. Hoje ela vive uma vida normal, não ficou com sequela nenhuma. O nosso corpo, a nossa mente é incrível. Nós somos realmente criaturas, filhos de um Pai maravilhoso, de um Pai celestial que criou a gente perfeito. Nós não precisamos. Eu aprendi uma coisa muito importante, que eu nunca deveria dizer, eu tenho isso, eu tenho depressão. Não. Eu estou nesse momento, nesse estado, mas eu vou ficar bem, eu vou melhorar. Mesmo que você não esteja bem, diga para você mesmo no espelho, eu não nasci assim. Eu posso ficar bem, eu vou ficar bem, eu vou melhorar. Mesmo que você não melhore, porque tem coisas que não vai acontecer aqui. E isso é individual. Eu não posso, não é porque eu consegui ou fazer alguma coisa que a outra pessoa vai conseguir a mesma coisa. Nós somos seres distintos. Cada pessoa tem um DNA diferente. Cada pessoa vai reagir de uma forma para várias coisas.
Então, não é porque uma pessoa conseguiu alguma coisa que a outra vai conseguir a mesma coisa. Talvez sejam coisas diferentes. A mesma situação, a mesma coisa, o mesmo problema, mas uma situação diferente. Então, sim, o que o Elder falou, eu levo muito em consideração. Eu não li o que ele disse, mas eu sei que com certeza ele quis dizer que nós não precisamos nos preocupar somente com essa vida, somente que a gente passa aqui, porque na verdade nós somos seres eternos, nós somos seres espirituais em corpos mortais. Então, o que a gente vai passar aqui na mortalidade, as provações que a gente vai passar, cada um tem a sua, né? Nós não sabemos. Tem pessoas que têm câncer, por exemplo, eu conheço pessoa que tem câncer e é curada, e a outra que teve câncer e morreu. Então, assim, é uma coisa que é uma coisa pessoal de cada um. Entende? Então, eu acredito que ele quis dizer que é para a gente ter paciência com a gente mesma e aceitar, às vezes, que a gente tem que passar por algumas situações e que, mesmo que a gente não seja curada aqui, quando a gente for para o nosso lar eterno, a gente vai estar na nossa melhor forma, a gente vai ser a melhor pessoa. Quando a gente for se sentir o melhor desse mundo, mais bonita, mais linda, mais saudável, vai ser nessa forma que a gente vai estar lá. Muito bem. Muito bem, Silvana, a gente já ia terminar agora com a Lu, por causa do tempo, tá? A gente vai ter a Silvana como a nossa convidada especial, ela vai fazer a nossa última pergunta, e depois da Lu, da Silvana, a gente vai realmente precisar terminar. E, Lu, sobre a coisa da depressão e pressão, né? Aqui fala o seguinte, a pessoa vive sobre uma pressão interna e constante, que é uma pressão emocional, mental e física. Tudo isso engloba a definição que é dada pelo Conselho Mundial. Né? Aí depois ele dá todas as coisas, cobrança excessiva, emoções reprimidas, blá blá blá. Então daí vem a pressão mental, né, Isso. que a Cris estava referindo. Um não anula o outro. Exatamente. Silvana, com você, minha flor. E depois da Silvana, desculpa. E depois da Silvana, você, Cris, faz as considerações finais e aí a gente volta para a Liliane, que é a nossa psicóloga também do coração. E ela pode fazer a última oração para a gente. Não sei se ela também quer fazer algumas considerações, alguns comentários. Silvana? A Cláudia me perguntou aqui no meu WhatsApp, né, o que é TRG. Ela acabou de. Eu falei, mulher, pergunta lá no grupo, pergunta lá para ela. Ela Sim. fez aí a pergunta no chat, mas se puder responder, agradeço. A TRG é terapia de reprocessamento generativo. É uma terapia breve, focada em resultados. Não é pautada na fala. A gente trabalha o inconsciente. Alguma dúvida? Acho que não. Respondeu muito bem. Então, cadê? Quem foi que eu pedi para fazer a última oração? Já está aqui. Liliane, você quer falar alguma coisa antes da gente passar para a Cris? Fazer as considerações finais? Oi, boa noite. Boa Tudo bem? noite. Tudo Gente, a bem? gente é abençoada com mulheres Tudo. poderosas aqui, ó. Cris, Só. Cris. Mas eu trabalho com a psicologia já tem 5 anos e eu sempre gosto de aprender coisas novas, né? Então já teve uma paciente que falou que já fez essa terapia emocional. Aí eu fiquei curiosa, falei assim, eu quero saber como é que funciona. Então porque tem muitos psicólogos, inclusive no grupo, né, dos psicólogos da igreja, do sistema familiar. Sim. E eles são muito rígidos, a ciência comprovou isso, tem artigos sobre isso, então eles são muito engessados. Mas eu Uhum. gosto, a maioria, né? Mas eu gosto de estar sabendo um pouco mais.
Uhum, Porque tem novidades, tem coisas novas que muitas vezes a ciência não deu tempo de estudar, ou nem quis, né? Como você diz. Muitas vezes uma coisa está ligada com outra para nos manter nesse lugar de doença. uhum. Mas eu estou aqui mais como curiosa e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada para você também. Inclusive, eu tratei uma psicóloga o ano passado. Foi maravilhoso. Bom demais. A gente tem que estar aberta, né, para coisas Sim, novas e realmente claro. resolvem. Se não resolve imediatamente, realmente Uhum, precisa uhum, procurar até que uhum. você encontre alguém que vai te ajudar. Às Você vezes uma deve hipnose te ajuda. Sim, você deve concordar comigo naquilo que eu falei, que é a entrega maior é do paciente. Se a pessoa ela não 90%. quis, né, eu ainda, né, falei 70% do paciente, 30% da psicóloga ou do terapeuta, né, É. porque realmente a gente dirige a sessão. Quem Uhum. faz tudo realmente é o inconsciente da pessoa, É o não é a inconsciente. gente. E isso é a entrega da pessoa que vai fazer com que ela seja, que ela consiga dar uma nova percepção para aquilo tudo que está machucando ela, Justo. né? Como psicóloga, eu também faço terapia, né, com outro Uhum, psicólogo, que sim, ela é psicanalista, então trabalha muito com o inconsciente. sim, E sim, basicamente nas sessões eu mais falo das minhas sim. questões. E eu percebo que ao falar, eu me escuto, eu falo com uma Uhum. pessoa que não vai me julgar, então eu consigo falar. E nessa escuta eu elaboro minhas questões. Tenho as respostas. Eu falo, gente, que mágica é essa, né? Que Muito você bom, né? fala e você já Uhum. entende. Ah, entendi. Sim, Você mesmo. exatamente. Eu passei por um psicanalista essa semana e foi maravilhoso. Me senti igual a você. Mesma coisa. É, mas é bom cuidar da saúde mental. Parabéns. Maravilhoso. Precisamos, né? Todos nós, né? Sim. Parece que as Obrigada. duas se encontraram. Coisa boa. Vamos agora para as considerações finais, Cris. E depois, as tuas Sim, considerações finais e depois, Liliane, você pode fazer a última oração para a gente, minha flor? tá. Pessoal, eu sei que cuidar da nossa saúde mental, física e espiritual é essencial para que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Quando cuidamos dessas três áreas, estamos mais preparados para enfrentar as batalhas da vida e para servir ao próximo com amor. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu me senti muito à vontade, muito em casa. Eu senti uma grande família aqui nesse bonde da madrugada, me senti muito bem e eu sou muito grata mesmo por essa noite maravilhosa que eu tive com vocês. Espero que eu tenha conseguido responder todas as perguntas e eu peço para o administrador do grupo aí colocar eu nesse grupo, que daí eu mando também algumas coisas para esclarecer melhor. Obrigada. Muito bem, a gente vai terminar com uma oração. E aí, só lembrando, gente, antes da última oração, porque o pessoal, às vezes a gente sai logo depois do amém. Lembrando que amanhã a gente vai ter alguém que vai falar sobre um tema muito interessante. Eu gostei muito do tema que o irmão sugeriu. E foi muito criativo. Ele disse assim: o tema da nossa palestra de amanhã. O que existe entre o que era uma vez e o felizes para sempre? O meio da história. Então, vai falar sobre relacionamentos, o que existe, o que era entre o era uma vez e os felizes para sempre, a real história do que acontece no meiozinho das coisas, né? Então, a gente vai ter o irmão Bem Altair, curioso. ele é da Estaca Ponta Grossa. Ele foi altamente recomendado, viu, gente? Então, amanhã, por favor, não percam. Liliane, Ok. Nosso Pai Celestial, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje de nos encontrarmos, de falar de coisas tão importantes para o nosso dia a dia. Oramos para que o Senhor possa abençoar-nos com o teu Espírito, que a cada dia possamos curar nossas feridas, nosso inconsciente e programarmos dias melhores para a nossa vida. Oramos para que todos nós possamos dormir tranquilos,
ter uma noite, um sono de qualidade e acordarmos amanhã felizes e com desejo de ir à igreja e renovar nossos convênios. Obrigada, Senhor, por esse conhecimento secular e espiritual juntos. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Gente, Amém. Cris, obrigada.